Fique à vontade, professor Canejo. Maravilha. Bom, deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Bom, perfeito, né? Uma boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui com todos vocês no ciclo Colombo Brasileiro, falando um pouquinho sobre a educação, contando um pouquinho também das experiências da Universidade Veiga de Almeida, tanto nos cursos, né, de pós-graduação quanto graduação, no que tange à utilização de metodologias ágeis como uma forma de potencializar a nossa pedagogia de projetos. Só um minutinho, professor Claro. Canejo. Parece que passou... Ah, tá. Agora foi. Agora Tinha foi? travado um Para mim tá pouquinho. passando, para mim estava Tá passando. passando? Tá, Então tá bom. tá Então só pra mim. direitinho. Ah, maravilha. Obrigado. E as legendas estão direitinhas também? Super certinho, super Ah, tudo funcionando perfeitamente. maravilha. Obrigado, Flávia. Obrigado, Tiago. Nada. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Eu estou no modo Pode deixar que a gente está apresentação aqui atento, fica e não tranquilo. consigo mais ver vocês nem o chat. Obrigado aí pelo apoio, pela parceria. Bom, pessoal, o que a gente vai trabalhar hoje aqui? Conversando com a professora Viviane Japiaçu, ela me pediu para falar um pouco das nossas práticas na pós-graduação e na graduação, né, da Universidade Veiga de Almeida. E eu já venho trabalhando, né, com as metodologias ágeis aplicada à educação há alguns anos. Então, a gente conversou um pouquinho, alinhou mais ou menos como seria a estratégia pensada para esse nosso encontro, e eu achei por bem trazer uma palestra intitulada Conceitos e Práticas de Metodologias Ágeis aplicadas na educação, com o objetivo, né, de mostrar para vocês o como a gente pode potencializar a nossa pedagogia de projetos, que é algo que a gente aqui na UVA leva assim de maneira muito séria, né, para poder propiciar um melhor aprendizado dos nossos alunos. Eu me chamo Carlos Eduardo Canejo, sou professor aqui na Universidade Veiga de Almeida, também sou coordenador tanto do núcleo de negócios quanto do núcleo de sustentabilidade da pós-graduação. Atuo também como consultor e mentor em projetos ambientais. Eu sou engenheiro civil de formação e tenho assim a grata honra de ter sido formado também pela Universidade Veiga de Almeida e hoje atuar profissionalmente na Universidade Veiga de Almeida como professor e como coordenador. Então, eu costumo dizer que desde o momento que eu ingressei na universidade, eu nunca mais saí. Essa é a mais pura verdade. Eu terminei a Universidade de Engenharia Civil e depois, né, me capacitei e retorno à universidade alguns anos depois para atuar como professor, né, e foi muito interessante, né, desdobrar um pouco o meu conhecimento da Universidade Veiga de Almeida e conseguir voltar, né, para poder aplicar muito daquilo que eu aprendi na própria universidade na prática. Então, para mim foi muito legal e isso me gerou vários insights ao longo, né, dos meus anos profissionais, nos quais eu pude perceber que é possível tornar as nossas aulas bem mais dinâmicas, bem mais interessantes e com uma forma muito mais empática para com o aluno. E é isso que a gente vai ver aqui ao longo desse nosso bate-papo. Eu acabei fazendo uma breve apresentação. Eu sempre gosto de pedir para o pessoal das palestras, né, que me acesse lá no LinkedIn também. Eu acho que é uma oportunidade da gente criar uma rede. Eu estou sempre divulgando uma vaga aqui, uma vaga acolá, eventos que a gente participa dentro da Veiga, e eu acho muito legal que a gente amplie essa nossa rede, tá? Então, quem quiser, me segue lá no LinkedIn, eu sigo vocês, eu acho isso super bacana, e a gente está sempre ampliando a nossa rede. Bom,
Vamos lá. Eu não preciso de nitidez para poder entender o que está acontecendo nessa imagem que eu estou mostrando para vocês agora. Todos nós, professores, sabemos de longe quando uma turma ela está motivada ou desmotivada. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil, porque no contexto pandêmico que a gente está vivendo, com as aulas virtualizadas, a gente dificilmente vê as carinhas dos nossos alunos. Mas dentro de sala de aula, a gente já consegue sentir, batendo um olhar amplo na turma, se ela está motivada ou não. Nos tempos atuais, a gente vê o engajamento quando o aluno participa, quando ele topa abrir a câmera para bater um papo, para conversar, para demonstrar o entendimento que ele teve. Hoje em dia, a gente tem que aprender a fazer uma grande regência dentro de sala de aula. A regência do conhecimento. E isso é papel fundamental do professor. Eu já vivi situações como essas, que estão aí colocadas para vocês na imagem, muitas vezes. Isso me fazia questionar a minha metodologia enquanto professor, questionar o meu conteúdo, questionar a forma que eu apresentava o meu conteúdo e questionar o interesse dos alunos naquela temática que eu estava trabalhando. Então, era muito comum eu ver os alunos com esse nível de engajamento, que é algo que eu não quero nas minhas aulas. Eu entendo que uma das coisas mais valiosas na vida é o tempo. O tempo é o que há de mais precioso. Agora, por que o tempo é algo tão precioso? Primeiro, porque ele não volta. Segundo, porque se a gente está tendo a oportunidade de conviver e trocar e aprender, vamos aproveitar essa oportunidade. E me deixava muito chateado no momento que eu via na minha turma alunos tão desinteressados, alunos que não estavam tão engajados nas propostas, e a partir disso eu comecei a fazer muitos questionamentos quanto à minha conduta enquanto docente. Será que eu não consigo trazer esse aluno para mais perto de mim? Como é que eu vou conseguir quebrar esse cansaço dele? Como é que eu vou conseguir quebrar esse sono? Como é que eu vou conseguir quebrar essa prostração dele em sala de aula? Então, isso foi fazendo com que eu buscasse alternativas àquela lógica tradicional de sala de aula para poder engajar mais os meus alunos. Isso fez com que a gente tivesse que desenvolver muita empatia. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental no tema que a gente vai trabalhar ao longo do dia de hoje. Desenvolver a empatia. Querendo ou não, nós, na figura de professores, a gente acaba padronizando muito o nosso próprio conhecimento para poder dar uma aula. Muitas vezes porque a gente acaba temendo que aquele aluno pode vir a questionar se eu sou realmente uma pessoa capacitada, habilitada a estar ali, naquele momento, ensinando alguma coisa para ele. Só que a gente tem que sair um pouquinho desse lugar. E a gente tem que tentar entrar muito mais como um facilitador do conhecimento do que como um detentor do conhecimento. Queridos, eu não tenho a menor dúvida de que o Google sabe muito mais do que eu. Eu não tenho a menor dúvida que os nossos alunos conseguem hoje, com 3 ou 4 cliques na palma da mão, ter um universo de informações que eu, inclusive, desconheço. Então, a função do professor, ela mudou. A gente não pode mais querer ensinar algo
da mesma maneira que se ensinava há 5, a 10, a 15 anos atrás. É impossível. Os nossos alunos são completamente diferentes. Os nossos alunos mudaram, o tempo acelerou a cabeça deles. E, consequentemente, nós temos que nos adaptar. Bom, eu queria fazer um breve convite a vocês. Eu gosto sempre de usar nas minhas aulas também o aplicativo, software, né? O Mentimeter. Mentimeter é uma plataforma de interação. Então, eu queria saber de vocês aqui agora, que estão comigo, o que seria uma aula chata? Tentem pensar com a cabeça de vocês enquanto alunos, ou até mesmo da cabeça de vocês enquanto professores. Eu vou projetar o Mentimeter agora e vocês vão ter acesso a um código e eu vou explicar para vocês como é que vocês podem acessar. Só um minutinho. Queria contar com a participação de vocês agora. Eu sei que é muito difícil hoje em dia a gente conseguir fazer qualquer coisa sem estar com o celular na mão, né? A gente fica o tempo inteiro com ele, que fica do nosso lado, escutando a gente. É muito comum eu estar dando aula e escutar, né? O Google me escutando, perguntando, achando que eu estou querendo alguma coisa dele. Então, eu sei que está todo mundo com o celular aí perto, então eu vou pedir para vocês acessarem via celular, ou quem tiver no computador pode acessar também pelo computador, esse códigozinho que está aí no topo da nossa tela. www.menti.com, vai abrir um sitezinho da internet e a gente vai ter um código. E esse código está aqui em cima também, 48710489. Da maneira que está colocado, vão aparecer vários balõezinhos com a opinião de vocês. Isso, para mim, é ouro. Isso é muito importante. Eu tenho aqui a possibilidade de ter a percepção de vocês, um público extremamente seleto, que vai me dizer um pouquinho sobre o que é uma aula chata para vocês. Nesse momento, a gente não consegue ter a tradução simultânea por conta de não estarmos no PowerPoint, mas a gente vai, né, ajustando isso. Por enquanto, a gente já tem 2 colegas que já colocaram aqui as suas percepções sobre o que é uma aula chata. Então, vamos lá. A aula chata para o primeiro colega é aquela somente expositiva, onde o estudante não é reconhecido pelo conhecimento que possui. Perfeita colocação, perfeita. É exatamente isso que a gente quer evitar. Essa é a mais pura verdade. Outro colega colocou aqui, ó, uma aula com pouco dinamismo. Gente, eu dou aula na pós, às vezes das 9 da manhã às 18 da noite, direto. Uma mesma turma, um mesmo grupo de alunos. A tendência para ficar chato é muito grande. A gente precisa tirar vários coelhos da cartola. A gente precisa inventar atividades e passar o conhecimento para os alunos de forma que o tempo passe e eles nem percebam. Um outro colega colocou aqui, ó, uma sala de aula onde o conhecimento não é construído. Exatamente. O aluno tem que ver que aquilo que ele está aprendendo tem alguma significância. Perfeito, exatamente isso. Um colega colocou aqui um espaço de interação. Exatamente, é isso que a gente quer. É essa via de mão dupla no qual a gente aprende muito com os alunos, com a dinâmica de sala de aula, e também espera que eles estejam abertos a aprender. Porque isso é muito importante. O aluno tem que querer aprender. Eu não posso chegar e colocar o conhecimento na cabeça dele à força. Ele tem que estar entregue a isso. O outro colega colocou aqui uma sala, uma aula na qual somente o professor fala.
Temos aqui também uma participação de um outro colega que colocou: os estudantes não participam. É uma aula chata, com certeza. Exatamente. Exatamente. Que eu não fale dela no almoço de domingo, ou seja, que você não aprendeu o suficiente, que aquilo não entrou na sua rotina de forma a você querer, né, compartilhar e trocar. Queridos, eu não tenho a menor dúvida de que todas essas colocações são colocações que realmente traduzem uma aula chata, que ela não tem a pegada contemporânea dos nossos alunos. Não tenho a menor dúvida disso. Zero dúvida. A gente precisa aprender a ressignificar o tempo nas nossas aulas. Às vezes a gente acha que eu sei muito daquele conteúdo e eu vou ficar durante muitas horas falando sobre aquilo e todo mundo vai se interessar. Nada disso. Hoje em dia o aluno ele quer troca, ele quer uma construção paulatina do conhecimento. Ele quer aprender com mão na massa. Ele quer trocar, ele quer viver experiências de ensino. A aula em si, ele acessa 1 milhão de vídeos no YouTube, no qual ele consegue ver os detalhes técnicos daquele conhecimento que ele gostaria de ter. Agora, o que a gente tem que trabalhar é a vivência nesses alunos, essa experiência. É ele ter a sensação de que ele pode aprender com aquela atividade ou com aquela aula. Um último comentário que um colega colocou aqui é onde o conteúdo não se mostra aplicável no nosso contexto de vida. Perfeito. É exatamente isso. O tempo nas aulas, ele é um grande medidor. O aluno que vai ficando cada vez mais distante do nosso conteúdo, a gente começa a perceber que ele já perdeu o engajamento naquele tema. Então, o tempo dele já passou. Eu tenho que estar sempre promovendo esse engajamento. Mas vamos avançar mais um pouquinho. A parte estrutural. Eu estou preocupado Deixa eu colocar aqui. Thiago, porque eu não... Deixa eu avançar. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos avançando mais um pouquinho. Já tivemos aqui a percepção desse grupo sobre o que seria uma aula chata. E eu tentei, a partir de uma reflexão que eu fui fazendo enquanto eu preparava esse conteúdo, listar quais eram as top 10 ações desmotivadoras dos nossos alunos. Eu tentei avaliar isso sob a perspectiva da minha própria experiência e alguns outros artigos que eu fui lendo para poder construir esse conhecimento. Então, nesse top 10, a gente começa com o bom e velho ler e ler os slides. O aluno detesta isso. O aluno sabe ler, gente. Ele tá numa graduação, numa pós-graduação, ele já passou pelo ensino básico, ele já aprendeu a ler. Agora, o professor que se baseia na leitura de slides, ele é aquele professor que passa a ideia de preguiçoso, passa a ideia de que ele não tem aquele conhecimento, passa a ideia de que ele está despreocupado com o processo de aprendizagem daquele aluno. Lembra? O aluno de hoje, ele quer muito mais absorver a sua experiência, a sua vivência, do que o conhecimento duro. Ele quer saber como manusear esse conhecimento. Ainda no top 10, a gente tem aquele professor que não vai direto ao ponto. Um excesso de contextualização que muitas vezes acaba soando para o aluno como se fosse uma grande enrolação. Como se o professor ele estivesse supervalorizando coisas que ele sabe e muitas vezes desvalorizando coisas que ele não sabe muito bem. Ainda aqui no nosso top 10, aquele professor que tende a supervalorizar um único aluno durante as discussões. Então, ele faz uma aula praticamente dedicada
Geralmente ele escolhe um aluno que está ali prestando atenção e escraviza o aluno até o final da aula. O aluno fica refém, porque o professor dialoga só com ele. O resto da turma parece que não existe. É que a gente chama de focal do focal. Ao invés de ele tentar ter um olhar para o grupo, ele supervaloriza um e, com isso, ele ganha o desafeto do resto do grupo. Um outro ponto importante aqui no nosso top 10 é ser muito rígido com a exigência de ampla participação. O aluno tem que estar à vontade. Ele não pode ser forçado. Ele tem que querer falar, ele tem que pedir a palavra, colocar, ele tem que querer integrar o grupo de maneira natural. Queridos, em sala de aula a gente não força nada, porque senão o conhecimento ele trava, ele ganha resistência. A gente não quer que aquele aluno tenha resistência ao conhecimento, que ele tenha medo, que ele tenha receio, até muitas vezes de se expor. A gente não quer isso. O que a gente quer é que ele participe de coração, querendo aprender aquele conhecimento, sem medo de trocar. Um outro ponto importante é não traduzir os termos técnicos para uma linguagem de fácil assimilação. Muitas vezes tem aquele professor que vem cheio de soberbas técnicas e acadêmicas, detalhes dos detalhes da forma escrita no latim daquele termo. Não é bem por aí. Tem coisas importantes, é claro que tem, né? Tem coisas que devem ser apresentadas, esclarecidas ao aluno, mas sem soberba. A gente pode trabalhar isso de maneira mais sensível. Um outro ponto é investir em atividades integradoras pouco relevantes para a formação do aluno. Ou seja, uma atividade que vai levar tempo, que vai fazer com que o aluno saia de uma inércia que para ele está confortável e ele percebe que aquela atividade não contribui nada para ele. Isso gera bastante insatisfação e bastante desmotivação. Um outro ponto importante é negligenciar o caos em uma sala de aula. Às vezes o professor perde o controle. Às vezes a sala está tão desorganizada, os alunos estão tão desinteressados, que o caos ele acaba sendo amigo do professor. É isso que tem que ser evitado. No momento que o aluno percebe que aquela aula não tem nenhum ordenamento, não tem nenhuma regência, como eu anteriormente falei, soa para o aluno como se o professor estivesse sendo desleixado, como se ele não tivesse capacidade de gerenciar os conflitos que surgem em sala de aula e também até mesmo uma despreocupação. Um outro ponto importante é não valorizar as atividades práticas, os projetos e as ações mão na massa. Lembra, gente? O aluno de hoje ele é aquele que quer meter a mão, literalmente, para construir alguma coisa que tenha significância para ele. Ele não quer só ficar ouvindo um professor contar como faz, ele quer tentar fazer. E aqui a gente não está esperando que ele vá construir algo maravilhoso, incrível, gigantesco, mas vamos valorizar isso que ele fez, isso que ele quis aprender, porque exigiu dele horas de pesquisa e dedicação para muito além da sala de aula. Isso já mostra interesse. Então, vamos aprender fazendo. Essa é a grande questão. Aqui ainda no nosso top 10, no 9, a gente tem não se preocupar com o planejamento e nem com a estética das aulas e das apresentações. O aluno, hoje em dia, já conhece o Canva, já conhece vários outros sites de imagens lindas, gratuitas, interativas, que você pode mexer e vincular com o seu mouse, animações bonitas. E o professor vem com aquelas apresentações toda engessada, como era há 10 anos atrás. O aluno não tem interesse, ele olha para aquele PowerPoint, poxa, isso aqui não tem absolutamente nenhum esmero, nenhuma preocupação do professor. Passa uma impressão de desleixo. E aqui no nosso top 10 de ações desmotivadoras para os alunos, a gente tem, né, a exigência de conhecimentos não apresentados, o que deixa os alunos assim revoltados. Ou seja, eles têm durante semanas aulas sobre um determinado tema
E na prova, no momento da avaliação, o professor exige algo que não foi falado dentro de sala de aula. Muitas vezes isso gera um desfoque conceitual e o aluno fica muito desmotivado. Então é importante que a gente tenha um olhar de que esse nosso aluno contemporâneo, ele tem um pensamento muito mais acelerado e diferente do que a gente tinha 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás. E a gente precisa se adaptar para conseguir fazer com que ele queira ter essa experiência de ensino. Bom, eu agora vou voltar lá para o Mentimeter, só para pedir a ajuda de vocês na resposta dessa questão que eu aqui coloco. Bom, qual seria a sua sugestão para tornar uma aula bem mais atrativa e bem mais dinâmica? Deixa eu voltar aqui para o Mentimeter. Então, agora, queridos, eu peço a ajuda de vocês mais uma vez. Na impressão... Deixa eu tirar aqui, está em cima, né? Agora sim. Mesmo acesso que a gente tinha comentado anteriormente, www.mente.com, e através desse código 48710489, eu peço a colaboração de vocês para que vocês respondam para mim, na percepção de todos aqui que estão presentes, qual seria a sua sugestão, depois disso tudo que a gente comentou aqui, nesse top 10, para que a gente pudesse tornar uma aula mais atrativa e mais dinâmica. Vamos aguardar um minutinho para os colegas poderem fazer algumas sugestões. A gente tem muitas boas ideias para isso. Eu costumo trabalhar muito em uma determinada disciplina. Eu vou mostrar umas fotos para vocês mais lá na frente, né? Eu costumo trabalhar muito a dramatização. Olha só que interessante. Quem diria, hein? Eu, né? Engenheiro civil, mestrado em engenharia sanitária ambiental, doutorado em engenharia ambiental e trabalho dramatização para que a gente possa passar conhecimentos sobre licenciamento ambiental. Olha só. Eu costumo fazer muito isso, é muito interessante, eu coloco os alunos na seguinte situação: vocês querem aprender o que é licenciamento ambiental? Então vamos recriar aqui em sala de aula uma audiência pública. Vamos recriar. Vamos fazer todo o rito da audiência pública. Eu separo os alunos, só para vocês terem, né, uma noção. Eu pego esses alunos, eu separo eles em órgão ambiental, em empreendedor, em Ministério Público, separo ainda em sociedade organizada, como se fosse uma ONG a favor do empreendimento, e uma sociedade organizada contra o empreendimento. E todo mundo tem um papel nessa audiência pública. E a gente segue exatamente à risca o que diz a resolução que define quais são os passos para uma audiência pública. E é muito legal. A gente começa, inclusive, montando a mesa, todo mundo participando, eles ajudam. A gente coloca o hino, porque é uma obrigação das diretrizes, né, desse segmento, que a gente tem o hino nacional antes de começar uma audiência pública. Todos eles ali participam, têm interesse em trocar. Então, tem o momento certo de cada um falar. As pessoas podem escrever naquele momento perguntas em função da apresentação que elas têm para defender o ponto de vista dentro da audiência pública. A gente cria uma grande peça de teatro com 20, 30 alunos sem um ensaio. A gente não ensaia nada. Eles já sabem qual é o papel deles
dentro da audiência pública a partir do momento que eles são escolhidos ou escolhem estar em cada uma dessas atuações dentro da audiência pública. E é muito interessante, porque eu tenho casos para relatar de alunos que entraram quase que num devir, né? E eles comentaram, conversaram, alguns defenderam, outros foram bastante enfáticos, falando que não concordavam com a apresentação daquele projeto, e outros colocavam que não, que aquilo dali era o melhor para aquela população daquela área, e outros questionaram o órgão ambiental, dizendo que o órgão ambiental não avaliou adequadamente aquela atividade. E, queridos, quando a gente vai ver, passaram-se 3, 4 horas de interação e os alunos nem perceberam. E adoraram, e acharam ótimo a gente ter esse momento de troca. Assim, eles saem dali aprendendo muito sobre o rito da audiência pública, sobre o papel de cada uma dessas partes interessadas, sobre como se deve falar, qual é o momento de se falar, de se questionar, o que se decide em uma audiência pública, o que acontece depois. Eles veem um pouco disso tudo em sala de aula. Em 4 horas daquela lógica tradicional, talvez eles não aprendessem tanto do que em 4 horas de atividade e interação. Alguns colegas colocaram aqui seus comentários, né? O primeiro comentário: desenvolvimento de produtos com acompanhamento do docente. Perfeito, exatamente isso. A gente tem que buscar esse caminho mesmo, né? Os alunos, eles adoram ver o produto daquilo que eles estão construindo. Pode ser um rabisco, pode ser um mapa mental, pode ser um protótipo, efetivamente. Mas eles adoram ver, né, que teve um desdobramento aquilo que eles imaginaram e se dedicaram. O segundo comentário diz aqui, empregar tecnologias que permitam um melhor entendimento com a realidade virtual e realidade aumentada. Maravilhoso, é exatamente isso. Quanto mais os alunos utilizarem dessas ferramentas, melhor vai ser para a compreensão deles. Depois nós temos aqui, envolver o aluno em todas as etapas de aprendizagem. Perfeito, exatamente isso. Isso faz com que o aluno ele signifique melhor aquele conhecimento, né? Temos também as atividades interativas fundamentais. Isso, em tempos de pandemia, a gente viu que ferramentas como essa que eu estou utilizando, como o Mentimeter, geram assim, uma interação maravilhosa com os alunos. Eles não se sentem sozinhos ou isolados, e nós, professores do lado de cá do computador, também não nos sentimos, né? E temos também aqui, né, como a sugestão final dessa rodada, né, manter a conexão por intermédio de perguntas com contexto dentro daquilo que está sendo trabalhado e, obviamente, potencializando, através dessas ferramentas, né, uma interação mais atrativa para o aluno. É exatamente isso. Esse é o ponto que a gente deve se apoiar para construir aulas mais dinâmicas. Aqui, queridos, não tem certo e errado. A gente tem ferramentas que vão funcionar melhor com os alunos em função do conhecimento, do tipo de conhecimento que a gente vai trabalhar. Vou voltar aqui para a apresentação no PowerPoint, só um minutinho. Bom, então, queria, antes de mais nada, agradecer, né, pela participação de vocês. Isso é algo muito importante, até para que toda essa conversa ela faça, né, sentido para todos nós que estamos aqui. Essa troca, para mim, ela é fundamental, né? Então, eu queria apresentar um pouquinho para vocês como é que a gente está trabalhando, né, a pedagogia de projetos aliado, né, às metodologias ágeis, dentro do núcleo de negócios da pós-graduação da Veiga e do núcleo, né, de sustentabilidade aqui da pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida. A gente entende aqui que o processo de aprendizagem dos nossos alunos, ele tem que ir muito além da memória. Vamos sair daquela lógica da decoreba, aquilo que o aluno pega num artigo, num livro, decora, faz uma prova e acha que está sabendo. Uma semana depois ele já esqueceu,
né, e aquilo não fez sentido nenhum. Ainda mais quando a gente fala em uma pós-graduação, o aluno ele quer sair dali com um ferramental que ele possa utilizar na sua vida profissional. Ele não quer sair dali decorando entrelinhas de informações sobre, muitas vezes, disciplinas que são extremamente práticas. O aluno, ele não quer isso. A gente tem que pensar em desenvolver práticas que foquem no desenvolvimento de habilidades comportamentais e profissionais desejadas. Desejadas pelo aluno, desejadas pelo professor, desejadas pelo projeto político-pedagógico daquele curso. A gente tem que focar na experiência de ensino que esse aluno vai ter e em como isso vai propiciar o desenvolvimento de habilidades comportamentais e também profissionais. Por isso que a gente não trabalha única e exclusivamente conteúdo técnico. A gente foca bastante em desenvolver soft skills para aqueles alunos, para que eles saibam além da técnica. Então, se a gente tem lá no curso de gestão de projetos 360 horas, a gente não vai dedicar essas 360 horas única e exclusivamente a todas as áreas do conhecimento do guia PMBOK ou todas as metodologias ágeis. A gente dedica uma carga horária bastante significativa a isso. Mas a gente também quer que esse aluno ele tenha habilidades de liderança. A gente também quer que esse aluno ele saiba gerenciar um conflito, que ele saiba fazer a gestão das pessoas. A gente quer que esse aluno tenha várias ferramentas para tomada de decisão. A gente quer que esse aluno tenha uma visão básica do que é fazer gestão, do que é interagir com pessoas, muito além do que simplesmente saber as metodologias ou as boas práticas de gerenciamento de projetos. Isso, queridos, basta ele comprar um livro, ele lê, que ele aprende. Agora, como desenvolver toda essa inteligência emocional a partir dessas soft skills, é muito difícil ele conseguir somente com a leitura de um livro. Para isso, a gente, desde 2018, vem trabalhando com a pedagogia de projetos. O aluno que chega na nossa pós-graduação, ele não é aquele aluno que vai fazer uma prova convencional. Inclusive, eu batalho sempre com os professores para não fazerem isso. A prova não prova muita coisa. A prova mostra, naquele momento, que o professor sabia mais do que o aluno. Não é isso que eu espero de um processo de aprendizagem. O que eu espero do processo de aprendizagem é uma construção mútua desse conhecimento. É o momento no qual o professor ele vai funcionar como um facilitador, um mentor do processo de aprendizagem. E muitas vezes o professor ele não vai saber todas as respostas. E tudo bem. Ele pode pesquisar, ele pode orientar, ele pode pensar outras formas de resolver aquele problema. Isso faz com que haja um amplo engajamento. E é isso que a gente quer. A gente quer aluno engajado. A gente quer aluno participativo. A gente quer aluno a fim de aprender. A gente quer aluno a fim de ensinar. A gente quer esse aluno presente. E lembrem-se, eu aprendi isso há pouco tempo, mas eu concordo em gênero, número e grau. Estar presente é bem diferente de se fazer presente. Muitas vezes o aluno ele está em sala e não participa nada. Muitas vezes na aula presencial o aluno está lá, mas ele está viajando no celular dele, escutando música, pensando em outras coisas. Eu quero aquela presença.
Quero aquela participação. E na pedagogia de projetos a gente consegue, mesmo com o grande desafio de estar com os alunos, muitas vezes, durante 10 horas no mesmo dia. Agora, como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso a partir do momento que a gente coloca o aluno como efetivo protagonista do seu próprio aprendizado. Ele precisa ter a responsabilidade de saber que ele vai enfrentar desafios para conseguir aprender. O professor, ele não é a mamãe passarinho que vem e deposita comida na boquinha do passarinho e vai embora. O professor ele vai mostrar o caminho para esse passarinho conseguir obter seu próprio alimento. No mundo de hoje, o professor não é o detentor de todo o conhecimento, mas sim essa figura de facilitador e um mentor do processo de aprendizagem. O professor é aquele que vai preparar o aluno para toda a sua jornada profissional. É ele quem vai potencializar o desenvolvimento das habilidades e competências profissionais que esse aluno ele vai precisar. O professor, ele é aquele treinador. Eu não gosto muito de usar a palavra coach, porque tem lados positivos da palavra coach, tem lados negativos da palavra coach, mas eu gosto de usar o exemplo de que o aluno, ele é quase que um atleta em preparação para uma Olimpíada. A Olimpíada é a vida profissional dele. A gente está ali, dia a dia em sala de aula, fortalecendo músculos do aluno. Alguns, estão lá, como o pessoal da educação física, na forma literal, fortalecendo músculos efetivamente. Outros desenvolvendo habilidades psíquicas, cognitivas, para que esse aluno consiga enfrentar a vida. Então, a gente está preparando o aluno para essa linha de largada, quando ele vai iniciar toda a vida profissional dele. E isso, queridos, a gente faz através da inspiração. A gente precisa querer inspirar o aluno. Se eu chego na minha aula todo desmotivado, chateado, contando das tristezas da minha vida, falando que o mundo está uma porcaria, falando que não tem nenhuma esperança que isso ou aquilo vá mudar, esse professor ele vai apagar a chama do aluno. O professor deve fazer exatamente o contrário. Ele tem que inspirar o aluno. É ele quem vai acender o interesse do aluno por diversas áreas. É ele quem vai, a partir da sua percepção empática, customizar o máximo possível esse processo de aprendizagem. Eu costumo dizer aqui, eu sou ex-aluno da Veiga, E eu tenho um carinho muito especial pelo professor César Pires. O professor César Pires, ele que não me ouça, porque ele não gosta muito, porque aí eu acabo declarando um pouco a idade dele, Ele foi meu professor de graduação. E eu estava fazendo engenharia civil num determinado momento que eu estava buscando conhecimentos além do dimensionamento de estruturas de concreto e da vivência de canteiro de obra. E o professor César Pires, em uma das aulas dele, ele comentou, ainda tudo era muito embrionário naquela época, ele comentou que era possível gerar energia elétrica a partir de resíduos. Isso já tem, sei lá, quase 20 anos, talvez. E, para mim, naquele momento, isso foi exatamente o que eu precisava. Eu vi, naquele momento, uma lâmpada acendendo na minha cabeça. Eu já falei isso para o professor César Pires outras vezes, Mas é importante, estar aqui e compartilhar com vocês isso. Foi uma fala do professor. Foi uma frase que ele disse dentro
de uma disciplina que não era o tema desse assunto. A gente estava falando sobre saneamento de maneira ampla, estava falando de sistemas de abastecimento de água, e a gente entrou num papo de tecnologia e puxou um papo de resíduos, e dentro desse papo de resíduos veio a ideia, né, a gente discutindo ali que era possível gerar energia elétrica a partir de resíduos. A partir daquele momento, eu defini o que eu ia fazer na minha monografia de final de curso de engenharia civil. Eu trabalhei as potencialidades socioeconômicas e ambientais dos aterros sanitários. Em seguida, eu entrei na minha primeira pós-graduação para falar sobre gestão de resíduos. Depois eu entrei no meu mestrado para falar sobre gestão de resíduos. E o meu doutorado foi sobre gestão de resíduos. Com um insight que um professor me deu em sala de aula. Então, eu acredito muito que nós, enquanto professores, a gente pode mudar a vida dos alunos. A minha vida foi mudada por um professor. Então, eu acredito que a gente tem um dever ético de estar dentro de sala de aula de forma muito comprometida. Comprometida com esse aluno que está depositando naquela universidade, naquela aula, o futuro dele. É por isso que eu tenho que tentar levar o melhor possível. É por isso que eu tenho que ser empático, que eu tenho que entender, mas que eu também tenho que puxar esse aluno para perto de mim. É por isso que a gente tem que valorizar as trocas, sem essa postura ditatorial em sala de aula. Isso só gera, né, um grupo de alunos revoltados de ter que ter aquele momento com você. A gente tem que aproveitar esse momento para a gente ter uma troca e assim conseguir mudar a vida dos nossos alunos. O professor, ele deve mostrar os caminhos dessa longa estrada que o aluno vai percorrer na vida profissional, sem nunca se desviar dos compromissos éticos e também de sustentabilidade, porque isso não é mais modismo, isso é realidade, pelo amor de Deus. O professor, ele tem um desafio de mostrar o caminho. É claro que o caminho vai seguir, o aluno vai escolher outros direcionamentos, mas ele tem esse compromisso, e a gente faz isso com empatia. Só de trazer a empatia para a nossa sala de aula, a gente já está começando a ajustar a direção de uma metodologia ágil. O professor contemporâneo, ele não é aquele detentor do conhecimento que vai utilizar um giz e um quadro, ele é muito mais do que isso. Ele é um apoio para o aluno. Ele é, muitas vezes, a esperança do aluno conseguir galgar determinados anseios da sua própria vida. E por isso que a gente acredita que a pedagogia de projetos que a gente trabalha, ela tem um compromisso de formar profissionais independentes, éticos, críticos e participativos. Mas, mesmo assim, a gente percebe que ainda falta um pirlim-pim-pim para o aluno querer se engajar mais. Por mais que a gente passe o material com antecedência, o aluno leia, por mais que a gente desenvolva atividades interativas, falta um pouquinho mais de liga ali para atender a uma expectativa que traga uma satisfação melhor no processo de aprendizagem. E as metodologias ágeis, elas colaboram muito com isso. Parece que você vai fazer a fusão de pedagogia de projetos com a gestão ágil, e isso vai funcionar muito bem em sala de aula e funciona. Agora, como que funciona? Funciona a partir do momento que a gente coloca os alunos para pensarem juntos na resolução dos problemas. E é claro, não é ágil à toa. A gente não quer aqui que o aluno saia, né, com a resolução, né, da fome no mundo. A gente quer aqui que ele pense em como colaborar com aquele tempo que ele tem. Vocês querem ver um exemplo? Mais um exemplo, esse é um exemplo recente.
A gente, no curso de gestão empresarial e no curso de finanças e mercados de capitais, a gente tem a disciplina de design thinking. A gente vai ver aqui um pouquinho mais de detalhe na frente. E nessa disciplina de design thinking, a última vez que foi ofertada, o professor estava trocando com os alunos em sala de aula, conversando, discutindo qual seria o melhor modelo para se fazer uma avaliação, né, para aquela disciplina, mas eles chegaram a um consenso que a melhor coisa a fazer seria a gente botar a mão na massa, fazer acontecer. Então, os próprios alunos fizeram todos os seus kanbans, organizaram todas as suas estruturas, seus mapas mentais, e a partir disso planejaram um grande projeto, que aí eu falo grande porque para mim saiu do zero e chegou a esse patamar em 2 semanas, já é um grande projeto, no qual eles criaram o que a gente chama de... Eu não vou dizer que é uma startup, tá? Porque ela não tem essa constituição ainda. Mas eles criaram um projeto comum que objetivava atender as necessidades de pessoas carentes. Eles diagnosticaram, durante a elaboração do projeto deles, que muitas pessoas, durante o período da pandemia, perderam seus empregos, e nas comunidades carentes, isso tomou uma proporção muito grande, em que muitas pessoas estavam efetivamente passando fome. E foi, assim, a partir desse brainstorming com os alunos, que eles propuseram o chamado Alimenta Rio. O Alimenta Rio é um projeto no qual baseou-se no seguinte slogan: quem tem fome tem pressa. E a partir disso, em 2 semanas, apenas 2 semanas, os alunos se organizaram, criaram uma interface nas redes sociais, fizeram uma campanha para arrecadação de doações, se articularam com 2 grandes ONGs aqui no Rio de Janeiro, fizeram todo o processo de auditoria, que a gente tinha o pessoal de compliance dentro dessa turma, fizeram todo o processo de auditoria desse projeto, e em 2 semanas eles arrecadaram quase R$2.000, e que foram convertidos em cestas básicas, mais uma quantidade enorme de doações de cestas básicas e roupas. Isso em 2 semanas. E no final da 2ª semana, foi feita a entrega nas comunidades carentes. Então, tem várias fotos, em suma, tem até algumas aqui, desse projeto não tem aqui na apresentação, mas foi interessante demais ver como os alunos se engajaram em prol de botar a mão na massa e resolver uma demanda urgente, né, dentro de uma disciplina de design thinking. Então, é isso que a gente quer. Eu tenho certeza que para os alunos esse momento de troca ele foi incrível e foi inesquecível. Isso marcou o processo de aprendizagem deles. Nas metodologias ágeis, quando a gente vai dar uma olhadinha lá no Scrum Guide, eu nem vou focar muito nos detalhes disso, tá? Mas é bacana que a gente saiba que a metodologia ágil em si, ela é baseada em 4 pilares. Primeiro, a transparência do processo, ou seja, o mentor, o professor, deve atuar sempre com total transparência. Também é baseada no pilar de inspeção, ou seja, é uma liberdade controlada, digamos assim, porque o professor ele faz inferências constantes para poder avaliar o que cada grupo está desenvolvendo. Também é um pilar da gestão ágil a adaptação, ou seja, os alunos precisam estar receptivos às críticas. E não só às críticas, a mudar a estratégia inicial. Porque como a gente está envolto num ambiente ágil, a mudança de rumo ela parece meio que constante em prol de um benefício. Só que se há um acordo entre as partes interessadas de que essa é a melhor forma de conduzir aquele problema, a gente se adapta e vai em frente.
E, por fim, o quarto pilar da metodologia ágil é o engajamento. Ou seja, não existe metodologia ágil sem envolvimento. Sem as partes interessadas, os alunos, o professor, a sociedade que seja, quererem tocar esse projeto. E isso se faz com uma fundação muito sólida em comprometimento, em melhoria contínua dos processos e na metodologia Lean. A gente não vai ver isso com mais aspectos, mais profundidade, mas o cerne da questão é a gente olhar que as nossas práticas acadêmicas e pedagógicas, elas devem se basear na transparência, nas rotinas de inspeção, nas rotinas de adaptação e no engajamento. A chave do sucesso para o desenvolvimento de práticas ágeis na educação está aqui. É isso. É basicamente desenvolver esses pilares nas nossas aulas e nas nossas atividades com os nossos alunos. Eu trago aqui um pouco mais de detalhe, eu acho que é importante também, de certa forma, a gente aprofundar um bocadinho, né? Em termos de transparência, podemos entender que é tudo aquilo que for relevante para o processo de aprendizagem para o aluno, que deve estar visível para todos. Ou seja, nesse momento, seria muito legal a gente usar aquele quadro para, a partir disso, botar lá indicadores de performance de cada grupo que são escolhidos de maneira conjunta. Então, vamos avaliar aqui o tempo. O tempo é um indicador interessante. Então, vamos adotar esse daqui como um indicador interessante. O tempo, aí eu boto assim, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. E nas minhas rodadas de inspeção, eu vou fazendo um check-up, né? Se eu quiser, dá até para construir um dashboard lindíssimo sobre isso, né? No qual os alunos vão podendo ver o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, qual é o estágio em termos de tempo que cada um dos grupos está. E a gente pode ter N indicadores possíveis alinhados ao tipo da aula que eu estou trabalhando e o grupo que eu estou trabalhando. Então, ter transparência é fundamental. Na rotina de inspeção, a gente tem que estar sempre de olho no que os alunos estão produzindo. Eu tenho que olhar o progresso, tenho que olhar os artefatos que eles estão produzindo, para que os alunos tenham uma noção de que essa minha inspeção objetiva melhorar a produção dele. Então, é importante que a gente tenha um certo cuidado no momento da inspeção, para a gente não dar liberdade demais e para a gente também não cercear demais a liberdade. Aí, queridos, é uma questão de sensibilidade do professor. Ele tem que perceber que ele, ou então deixar acordado com os alunos. Ó, eu vou fazer ciclos de inspeção em cada grupo a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, o professor vai entrar no grupo, vai dialogar, vai perceber o que foi feito, vai avaliar os artefatos e vai dar um feedback para os alunos. Pode ser que seja definido assim, a cada 15 minutos, a cada meia hora, a cada 1 hora, dependendo do tipo de atividade que está sendo produzida. O interessante é que não fique muito longe, ou seja, que a gente não tenha inspeções muito distantes uma das outras, tá? Ou que a gente não tenha inspeção, ou que a gente tenha inspeções demais, porque isso pode acabar limitando a criatividade dos alunos. A adaptação, né, ela é necessária porque muitas vezes o desenvolvimento do projeto, né, ele não está adequado, aquela atividade não está adequada. Né? O ideal é que a gente vá mostrando os desvios para o aluno sempre o mais cedo possível. Ou seja, eu vou fazer uma inspeção e eu verifiquei que esse aluno já deveria, esse grupo já deveria estar produzindo esse tópico e eles ainda não chegaram nesse ponto. Então, olha só, vocês estão atrasados com relação a isso, foquem nisso, melhorem nisso, para na próxima inspeção a gente está aqui nesse lugar. É ir dando esse direcionamento e essa adaptação. Ou seja, olha, vocês estão gastando muito tempo nessa atividade, mas estão esquecendo dessa. Vamos focar nessa daqui, porque o objetivo é a entrega do projeto como um todo, não apenas de uma parte do projeto.
E, por fim, o engajamento. O engajamento é fundamental, é a palavra da moda, né? Eu acho que é uma das palavras mais importantes no mundo dos negócios de maneira geral, né? A gente faz o engajamento a partir de uma troca muito empática, né? As pessoas engajadas, elas estão mais dispostas a aprender e a trocar. Elas estão mais dispostas a mostrar as suas forças e as suas fraquezas para que ela possa melhorar naquele projeto. Então, né, se a gente não consegue trazer um bom engajamento dos nossos alunos, a gente vai ter resistência e provavelmente estagnação. Então, assim, não existe metodologia ágil sem engajamento. Às vezes é até melhor que o aluno que não quer participar, não participe, porque ele fica de fora, não quer entrar nessa, fica de fora, depois a gente pensa numa forma tradicional para ele avaliar, porque é a lógica da maçã podre. Uma maçã podre pode contaminar todo, né, um grupo, digamos assim, toda uma cesta de maçãs. Um aluno que não está engajado, que está desmotivado, ele pode acabar fazendo o mesmo com os nossos alunos em sala de aula. A verdade é que a gente tem que ensinar o aluno, né, a prática, a realidade. Que a gente vive na expectativa de que é uma linha que liga o problema a uma solução. A gente acredita nessa utopia, muitas vezes, do planejamento perfeito para a promoção de uma determinada solução desejada. Só que isso não existe. O processo de aprendizagem, ele não é uma linha reta. Ele é puro caos. E ainda mais, no início, quando a gente está, né, divergindo para conseguir encontrar um caminho para chegar a uma solução, a gente tem tantas oscilações e tantas incertezas, e no fim, a realidade é que a gente tem um rol de soluções possíveis. E o aluno precisa entender que é assim que as coisas funcionam, porque realmente é. Planejamento perfeito, ele é uma utopia. A gente tem que aproveitar esse momento de encontro e ver claramente o que é possível ser feito dentro daquela demanda. Eu costumo usar esse exemplo também, né? Quando a gente avalia aqueles medidores, né, de batimento cardíaco em um hospital, a gente vê que a expectativa, ou seja, a utopia do planejamento, ela é a morte. Está estagnado. Não é assim que a gente faz o processo de aprendizagem, considerando as metodologias ágeis. A vida está aqui. A vida está exatamente nesse caos. Está exatamente em a gente divergir, em a gente ter incertezas para encontrar soluções possíveis com base nessa nossa conversa, nessa nossa convivência. É muito mais complicado. Muito mais complicado. E para o professor, às vezes é assustador. Porque a gente também, muitas vezes, foi treinado a imaginar que tudo tem uma resposta padrão. A gente aprendeu há 20, 30 anos atrás que a resposta certa está em A, B, C ou D. A gente aprendeu que tem um gabarito X para uma resposta de uma pergunta Y. Só que, se a gente quer levar a pedagogia de projetos para esse aluno, por entender que é uma ferramenta pedagógica que molda melhor o profissional, a gente vai ter menos certeza do que se imagina. E que a gente vai oscilar muito até chegar numa resposta efetiva. Bom, considerando isso, já estou me encaminhando aqui para o final desse nosso encontro, eu queria conversar um pouquinho mais de vocês sobre uma ferramenta que a gente vem utilizando e que tem sido muito legal. Acabei já dando um spoiler antes, né? Um pouquinho, mas que tem sido muito legal e tem tido uma troca muito bacana com os alunos, né? Que é o Design Thinking, né? O Design Thinking, ele tem estado presente em muitas das nossas disciplinas aqui na pós, e ela tem também, né, entrado como uma disciplina específica no núcleo de negócios. A gente tem lá 8 cursos dentro do núcleo de negócios,
e todos os cursos eles têm a disciplina Design Thinking. Isso não é à toa, isso é por a gente acreditar nessa grande ferramenta ágil de resolução de problemas. Agora, o Design Thinking ele se baseia também em 4 pilares. O primeiro pilar é a empatia, que eu venho mencionando desde o início. O segundo pilar é a colaboração. O terceiro pilar é a experimentação. E o quarto pilar, que não é o pilar, digamos assim, que é comumente associado, né? Porque geralmente as pessoas falam do Design Thinking com apenas 3 pilares, mas eu gosto de colocar o quarto pilar por entender que é fundamental, que é a criatividade. Não imagine que você vai desenvolver práticas de ensino adaptadas, né, com o Design Thinking se você não tiver criatividade. Você vai ter que sair daquela inércia. Não tem jeito. Você vai ter que criar. Você vai ter que criar e depois inovar. É isso que a gente espera. Por que o Design Thinking ele é tão legal? Porque a gente acaba ancorando esses pilares, né, em uma multidisciplinaridade. Vejam que interessante o caso que eu descrevi para vocês. Eram alunos de gestão empresarial e de finanças e mercados de capitais, que se uniram para montar um projeto social. Foi muito interessante. O Design Thinking também tem foco na inovação. E ele nos traz procedimentos metodológicos de criação. Ele nos ajuda também em processos decisórios. Ele promove o engajamento e ele acaba levando aquelas empresas ou aquelas atividades a terem um diferencial. Ele também nos ajuda muitíssimo no desenvolvimento de produtos e também de serviços relevantes para as pessoas. Então, como a gente pode trabalhar o Design Thinking? Bom, primeiro, o conceito de empatia, a gente, como professor, precisa aprender a se colocar muitíssimo no lugar do aluno. Isso faz com que a gente tenha que refletir o tempo inteiro sobre as nossas posturas. Nem sempre isso é lá muito agradável. Às vezes a gente não quer isso, né? Às vezes a gente quer dar aula e pronto. Mas aí que está errado, porque nenhuma turma é igual a outra. Eu costumo dizer que nenhuma aula é igual a outra. Se eu for dar essa mesma palestra amanhã, ela é diferente. Porque eu vou ter tantos outros atravessamentos e ideias que vão me surgir que a minha fala vai ser diferente. Talvez a essência se mantenha, mas as palavras que eu vou usar vão ser diferentes. A gente precisa aprender a utilizar a empatia para compreender melhor a demanda também desse aluno. Esse entendimento para tentar compreender melhor as escolhas e o próprio comportamento dele. Então, desenvolver a empatia, primeiro ponto, fundamental. A gente precisa estar aberto ao diálogo com esse aluno. Segundo ponto fundamental é a colaboração. E é muito importante que o aluno ele saiba que, por melhor que seja o especialista não sabe tudo. Por melhor que seja o professor, ele nunca vai saber tudo. A colaboração ela propõe um amplo engajamento entre as pessoas que favorece os processos decisórios, porque assim juntos conseguem criar estratégias mais abrangentes e mais efetivas. O outro ponto do Design Thinking é a experimentação, porque nenhum plano é perfeito. A gente já falou aqui. Existe a utopia do planejamento perfeito. Sempre dá errado, gente. A única certeza que a gente tem de qualquer planejamento é que alguma coisa vai dar errado. Eu não estou dizendo que a gente não vai alcançar o objetivo, mas no meio daquilo que se planejou, alguma coisa vai dar errado. Em geral, né, quanto mais personalizada for a sua estratégia, mais eficiente ela será. Ou seja, quanto mais o professor buscar se adaptar ao clima da turma, a percepção da turma na sua avaliação ou na sua forma de lecionar, melhor vai ser essa experiência. Tá? Por isso, vale a pena que o professor esteja sempre disposto a experimentar, a errar, para acertar logo. A criatividade, por fim,
ela é um dos principais combustíveis, né, para as empresas contemporâneas. Então, a gente precisa estar trabalhando isso dentro de sala. O aluno, ele vai ser instigado na sua rotina profissional a ser mais criativo, a resolver problemas a partir da criatividade e, posteriormente, da inovação. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, um diferencial competitivo, né, para esse aluno. Ele vai sair dali sabendo ter um pensamento mais criativo. Eu apresento, logo, obviamente, de maneira bem sucinta, né, tudo isso é alvo de uma pesquisa bem maior, de um estudo bem maior, aquilo que seria, né, o duplo diamante, que ele, de certa maneira, ele sintetiza as etapas do design thinking, né? A gente sai daquela lógica, né, do problema à solução, aquela expectativa linear, e a gente trabalha no duplo diamante os processos de divergência, convergência, divergência e, novamente, convergência para a solução. É isso que a gente busca fazer durante as atividades de design thinking lá no núcleo de negócios e no núcleo de sustentabilidade. Geralmente, a gente quer descobrir o problema, tentando entender melhor o que tem que ser feito. Depois a gente vai, percebam, no momento que a gente vai descobrir o problema, a gente amplia o olhar. E a gente absorve informações para a próxima etapa, que é a convergência, no qual a gente vai definir uma área, um tema, um assunto, uma estratégia para focar. Nesse momento, né, a gente passa a ter uma análise crítica e um briefing para poder definir qual é o melhor caminho a seguir, e em seguida a gente vai partir para a solução. Nesse momento a gente amplia de novo. Quando a gente amplia de novo, a gente diverge. Só que agora a gente vai divergir para encontrar soluções potenciais para aquilo que foi imaginado. A gente tem a etapa de divergência e depois a gente tem a etapa de convergência novamente, no qual a gente vai avaliar soluções que efetivamente funcionam para a solução daquele problema. Isso é o desenho amplo, digamos assim, do duplo diamante, que fala como uma estratégia de design thinking para a educação. A gente tem aqui, né, um slide mais detalhado, digamos assim, onde eu vou mostrando para vocês alguns exemplos de objetivos de cada uma dessas etapas. Só que como eu vou mostrar ainda uma proposta de fluxo de design thinking, eu acho interessante a gente avançar mais um pouquinho. Tá? Bom, por que aplicar o design thinking na educação? Primeiro, porque a gente percebe claramente, tá, que é importante inovar nas práticas pedagógicas, porque isso nos diferencia do mercado. Isso atrai aluno e isso retém aluno. O aluno se vê como parte do processo de aprendizagem e ele se sente mais feliz de estar na instituição. Segundo, o design thinking ele nos ajuda a desenvolver conteúdos mais relevantes. O aluno ele pensa num problema e ele quer pensar numa solução. Isso faz com que a gente consiga levar mais a prática para a realidade desse aluno. O design thinking também ele amplia a empatia com os alunos e ele acaba auxiliando no atendimento das reais necessidades e expectativas desse aluno. É muito legal. O professor se envolve, os alunos também. A gente tem também o design thinking como uma ferramenta para estimular os pensamentos abdutivos e também dedutivos. Facilita toda a criação de uma lógica de compreensão dos fenômenos, dos processos que ele está envolvido. O design thinking também ajuda a questionar o status, mas não apenas achar as respostas. É isso que a gente quer, que é um aluno que desenvolva senso crítico e capacidade de questionar. A gente quer também, né, dentre os benefícios do design thinking, né, que o aluno ele aprenda a co-criar com um olhar multidisciplinar, entendendo que a atuação multidisciplinar ela favorece na criação de melhores soluções. Por último, mas não menos importante, dentre os benefícios, eu destaco que o design thinking ele ajuda, porque a gente prototipa, a gente testa e a gente itera
as ideias que são promissoras, fazendo com que a gente tenha aí, né, não só uma ideia, mas algo tangível para significar aquela nossa ideia. E isso para o aluno é fantástico, porque muitas vezes ele não valoriza aquele pensamento, aquela ideia que ele tem. E no momento que ele vê aquilo tangenciado, é incrível. Ele vê que vale a pena o conhecimento e vale a pena o investimento no conhecimento. Bom, dá para ver claramente que, considerando a lógica empática que o Design Thinking ele propõe, né, que o aluno muitas vezes vai se deparar com um problemão que, na visão dele, naquele momento, sozinho, ele não vai ter respostas, ele vai se sentir inerte, ele vai sentir que ele está sendo explorado pelo professor porque ele não vai saber resolver, né? Ele vai ter vontade de desistir, ele vai se sentir sem apoio, ele vai se sentir improdutivo e isso vai acabar inspirando desavença entre ele e o professor ou entre ele e outros colegas que não estão na mesma situação. Quando a gente traz a lógica da colaboração proposta pelo Design Thinking, a gente tem grupos debatendo em brainstorming e a partir disso a gente vai ter colaboração, a gente tem uma maior empatia, a gente desenvolve a motivação, seja através da criação, né, talvez de sistema gamificado para a resolução daquelas atividades, seja através de uma troca, de um certificado, de um título, de uma medalha ou qualquer coisa do tipo, né? A gente tem um maior engajamento, a gente tem novas ideias, a gente tem um aumento da produtividade. Então, esse problema consegue caminhar de maneira mais fluida, e é isso que a gente quer. E quais são as etapas, né, que a gente vem adotando, né, para o Design Thinking aqui na Veiga? O Design Thinking é meio complicado, né, porque não é bem uma regra de bolo. Tá? Tem autores que têm olhares distintos sobre o fluxo que, né, institui as etapas de Design Thinking. Alguns consideram que são 3 etapas, 4 etapas, outros que são 5, outros que são 6. Eu particularmente gosto muito desse que eu vou apresentar para vocês, que é uma proposta do Viana, tá? Que ele tem 6 etapas definidas. Tá? Eu acho que fica interessante não só para ensinar o aluno, mas também para pensar todo o projeto pedagógico daquela disciplina. Eu gosto de trabalhar com a ideia de que o Design Thinking aplicado à educação ele vai atuar na imersão preliminar. A imersão preliminar é compreender a questão que vai ser trabalhada. Tá? Depois, a gente trabalha com a imersão profunda, na qual a gente vai criar empatia com aquele problema, com aqueles usuários, para melhor entender as suas dificuldades e também, né, de certa maneira, aprender mais sobre o problema. Depois, a gente vai para a etapa de síntese e análise dos dados, no qual a gente vai interpretar as informações que a gente obteve na imersão profunda, ainda também na imersão preliminar, né, para que a gente consiga levantar informações que são estratégicas naquele momento para a resolução do problema. Aqui a gente costuma dizer que é uma etapa de convergência, na qual a gente tem, né, um monte de informação e a gente vai convergir naquelas que são mais relevantes. Depois a gente vai para a etapa de ideação, né, que é o momento da gente tentar promover soluções a partir desses dados, dessas informações que foram levantadas. A ideação é uma etapa divergente, ou seja, ela amplia lá no duplo diamante que a gente viu, por uma questão muito simples. Eu vou ter uma ideia, meu colega vai ter outra, meu outro colega vai ter outra, e a gente vai discutir e juntos a gente vai chegar em algumas ideias possíveis, por isso que é divergente. A quinta etapa é a etapa da prototipação, é quando a gente vai tentar transformar essas ideias em ações verificáveis. Eu gosto muito de pensar na prototipação muito além, né, de um protótipo que a gente já imagina, né, uma coisa numa versão reduzida, que o aluno pode tocar. O protótipo é isso, mas também pode ser muitas outras coisas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme A Fome de Poder, que é um filme que conta um pouco a trajetória, né, dos criadores do McDonald's e daquele que foi um impulsionador da marca, onde eles faziam
verdadeiros ensaios da produção do McDonald's no chão com giz. Eles desenharam o processo de fabricação de cada hambúrguer, aliás, de produção de cada hambúrguer, ali, né, no chão, sem nenhum equipamento. Basicamente, alguém que estava num patamar mais alto e via o movimento daquelas pessoas, foi desenhando melhores formas, foi prototipando melhores formas para definir um processo mais assertivo. É fantástico. A gente tem várias formas de fazer a prototipação daquelas ideias dos alunos. E, por fim, mas não menos importante, a etapa de teste. Depois da prototipação, a gente faz o teste para verificar se essa ideia que já foi prototipada, ela funciona bem, né? Em síntese, eu tentei trazer a visão toda de Design Thinking para que a gente possa trazer, pelo menos um pouquinho, de cada uma dessas ações para dentro das nossas aulas, em especial para dentro das nossas atividades. Dessa forma, a gente vai estar trabalhando com a pedagogia de projetos aliada a uma metodologia ágil na qual o Design Thinking ele se insere. Então, aqui a gente tem um desdobramento do duplo diamante com a inclusão da sexta etapa, né, que seria a etapa de testes, onde a gente avalia as soluções possíveis. Então, esse slidezinho ele mostra o desenvolvimento daquilo que a gente trabalhou anteriormente, né, onde a gente faz a imersão preliminar para entender o problema, a imersão profunda para, através da empatia, compreender melhor as características do problema, a síntese e a análise de dados para filtrar informações e dar um primeiro direcionamento, a ideação para pensar em soluções potenciais, a prototipação para verificar soluções que funcionam e os testes para avaliar qual é a melhor solução para aquele problema. E isso, gente, eu posso aplicar na minha aula de licenciamento ambiental, eu posso aplicar na minha aula de hidráulica, eu posso aplicar na minha aula de direito, isso eu posso aplicar na minha aula de gestão de efluentes, na minha aula de concreto, desde que eu tenha boa vontade para desenvolver estratégias, né, de atividades que considerem esse processo que vai facilitar e muito a aprendizagem do nosso aluno. Bom, como é que a gente está fazendo na Veiga, né? Eu contei um pouquinho, mas eu queria mostrar essa experiência para vocês. Eu não vou me estender muito mais por conta do nosso tempo, né? Mas eu queria mostrar um pouco a foto dos protagonistas desse processo, que são os nossos alunos. Eu tenho aqui alguns exemplos que são muito interessantes, né? Aqui em cima vocês podem ver no primeiro quadradinho os alunos trabalhando uma dinâmica em ecologia, na qual eles deveriam avaliar diferentes percepções de um mesmo aluno. Né? Então, um caso era contado para um caso era contado para outro, e juntos eles iam fazendo um processo de aprendizagem sobre cada uma daquelas espécies. Foi uma interação muito legal. Aqui em seguida, né, no lado direito, a gente está vendo, né, os alunos. É verdade, são alunos de pós-graduação, eu não estou mentindo. Estão aqui correndo, num sábado de manhã, na quadra da universidade, simulando uma cadeia trófica, também em ecologia. Foi muito interessante. Né? Os alunos que estavam de boné, podem ver, eles eram as presas daquele processo, naquele momento. Os alunos que estavam atrás eram aqueles que estavam acima na cadeia trófica. E isso ia criando uma série de dinamismos entre eles. Foi muito interessante, porque cada vez que um era pego, ele mudava de posição naquela cadeia trófica e os alunos foram aprendendo sem perceber que estavam aprendendo sobre ecologia. Aqui embaixo, a gente foi tendo um outro caso, no qual a gente foi mostrando a linha cronológica das espécies, e a gente usou o espaço da própria universidade. A gente pegou uma corda muito comprida mesmo, e a gente foi colocando essa corda com os diversos adventos que eles foram tendo, né, com o surgimento de novas espécies, e assim eles puderam ter a real sensação do tempo entre o surgimento de cada uma das espécies. Foi muito legal também. Aqui a gente tem um caso muito bacana, que foi já com a professora Viviane Japiaçu, que ela colocou todo mundo na disciplina de geoprocessamento, colocou todo mundo para cadastrar diversas referências
da universidade no momento de aula. Ou seja, ela botou os alunos para identificarem as coordenadas geográficas do lugar A, B, C, D, E, e depois colocar tudo isso no Google Maps e fazer uma série de interações com eles, no Google Earth, desculpem. Depois fazer uma série de interações com eles dentro de sala de aula. Aqui foi uma prática de gestão de projetos, né? A gente tem aqui, como podem ver na imagem maior, né, o pessoal fazendo o Project Model Canvas, né, no qual eles tiveram que desenvolver um projeto para uma hamburgueria, para uma empresa que eles iriam criar, foi muito legal. Eles tiveram uma ampla interação. Eu tive um grupo que desenvolveu, né, essa prática para construir, né, para lançar um empreendimento que seria uma hamburgueria, e a gente teve também um grupo desenvolvendo a prática para a criação de uma empresa de fornecimento de materiais hospitalares. Foi muito legal e a gente viu todo o engajamento dos alunos. Aqui acima, a gente tem um projeto que eu desenvolvo com os meus alunos sempre na disciplina Fundamentos da Gestão de Projetos. Eu lanço um desafio para eles. O nome do desafio é a Torre Mais Alta do Mundo. Eu vou trabalhando com eles vários conceitos de gestão de projetos e eu entrego uma série de materiais e eu digo para eles qual é o escopo que eu quero, né? Eu digo qual é o objetivo que eu quero que eles alcancem nesse projeto, eu dou um tempo e eu dou os materiais para eles conseguirem construir a torre mais alta do mundo. Então, com os recursos que eles têm, a gente cria toda uma lógica de gamificação, eu vou fazendo as inspeções constantes para verificar como é que está a evolução dessas torres, e a gente faz no final uma grande premiação para a torre mais alta, e com isso a gente trabalha, né, gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo, gerenciamento de custo, gerenciamento da integração, a gente trabalha gerenciamento da comunicação, é muito legal, tudo isso dentro de uma única experiência. Aqui a gente tem vários outros exemplos, né? Como eu mencionei com vocês, essa turma em especial foi a organização que eu mencionei para a gente fazer uma audiência pública, né? Eu separei as equipes em grupos, né? Que cada grupo tinha uma função na audiência pública e a gente seguiu todo o rito da apresentação da audiência pública. Foi muito interessante ver a participação dos alunos. Um outro ponto que a gente trabalha também na disciplina de gestão de resíduos é a gente fazer com que o aluno se sinta efetivamente como um gestor daquela atividade. Então, eu trago para eles alguns materiais que são materiais que eles vão utilizar para elaborar índices de sustentabilidade, índices de qualidade, e eles vão a campo comigo fazer a aplicação desses índices. E a gente volta para a sala de aula à tarde depois para conversar, para discutir as experiências deles com a aplicação daquele índice. É muito legal, né? A gente tem uma primeira aula na qual eu apresento fundamento, toda a teoria para eles, explico como é a metodologia de avaliação de qualidade daquela atividade, seja um aterro sanitário, seja uma estação de tratamento de esgoto, e no dia seguinte a gente vai até uma unidade com essa característica, né, para que eles possam avaliar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do sábado. É muito legal. Né, a gente faz uma imersão, eles podem ver a realidade daquilo para muito além da sala de aula. Essas são fotos reais, tá? Tiradas das nossas visitas técnicas para construção de índices, né? Muito bacana para que eles sintam na pele o que é ser um gestor ambiental. Muito bacana. Aqui são outros exemplos. Um exemplo muito legal também foi do professor Rogério Rocco, que na disciplina de Direito Ambiental, que tende a ser, né? As pessoas têm aquela sensação de que vai ser uma disciplina muito chata, né? Muito cheia, né? de atravessamentos jurídicos, termos chatos. O Rogério Rocco fez assim: vamos aprender o que é o direito ambiental, conhecendo uma unidade de conservação e seus problemas. Então ele botou os alunos, né? Foram todos, né? Assim, muito motivados a participar dessa visita, fizeram, né, um trajeto nesse barquinho aí, foi muito bacana, e foram conhecer a realidade de uma unidade de conservação. A gente fica falando sobre unidade de conservação dentro de sala de aula o tempo inteiro, a importância, a gente fala dos artigos da lei, a gente fala sobre isso, fala sobre aquilo, mas eles ainda não conheciam uma unidade de conservação. Então vamos lá ver. Vamos ver qual é a realidade de um guarda-parque, vamos lá ver qual é a realidade de um gestor
de parque. Vamos ver qual é a dificuldade de se implantar a legislação ambiental aqui, de se fazer cumprir a legislação ambiental nesse território. Eles foram fazer isso tudo presencialmente, foi muito bacana, né? Outros exemplos aqui, o barquinho do pessoal, né, que foi fazer essa visita, foi muito legal. Aqui no canto esquerdo está a gente criando um Kanban, aliás, um Project Model Canvas também, né, para a criação de soluções para problemas ambientais, foi muito bacana também a interação com essa turma. Né, a professora Viviane Japiaçu, como eu comentei, fazendo mapeamento na disciplina de geoprocessamento, né, de todas as áreas, né, da nossa universidade, dentre vários outros, tá, gente? Eu estou trazendo aqui alguns exemplos, mas que, na verdade, são a nossa prática, é a nossa vivência, é isso que a gente quer fazer com os nossos alunos. É muito gratificante ver sorrisos, né? Ver sorriso dos nossos alunos, né? Porque a gente vê que eles estão aprendendo e eles estão gostando de estar aprendendo. Isso é muito legal. E a gente também costuma fazer, né, dar o devido valor acadêmico a essas práticas, e a gente tem rotineiramente simpósios, a gente tem rotineiramente seminários, workshops, que trazem esses alunos para compartilhar as suas experiências. Então, a gente faz com que eles exercitem, eles queiram exercitar essa prática pedagógica e acadêmica, voltando à universidade para apresentar seus projetos atuais, o que eles estão fazendo, o que eles aprenderam, aonde eles estão agora, e essa interação tem sido muito legal, né? A gente faz isso quase sempre 2 vezes por ano. É claro que, para todos nós, é um piscar de olhos, né? Ainda mais quando a gente pensa na pós-graduação, que geralmente ela tem 1 ano e meio de duração. Na nossa rotina, a gente pisca o olho e os alunos já terminaram. Mas eu costumo, né, fazer com que esse contato com os alunos ele não acabe no final do curso. Eu quero que esses alunos eles sejam principalmente nossos parceiros na universidade. Eu quero que eles voltem para apresentar seus projetos, eu quero que eles convidem, que eles recomendem outras pessoas para fazerem os cursos, eu quero que eles façam outros cursos conosco, eu quero que eles vejam que nós aqui na Veiga, a gente se importa muito com eles, muito, e a gente quer que eles cresçam conosco. Mas isso tudo é muito rápido. Quando a gente pensa na graduação, 4 anos, 5 anos, às vezes a gente, daqui a pouco eu faço isso. Não, na pós-graduação não, a gente precisa de agilidade mesmo, fazer com que eles se sintam valorizados, que eles aprendam e que, a partir dessa prática que aqui foi comentada e recomendada, eles tenham melhores experiências de ensino. É claro que o nosso principal objetivo é sempre o sucesso deles, né? E isso volta, assim, de graça. A gente não precisa fazer nenhum esforço, né? O aluno, quando ele é comprometido e depois ele se lança para o mercado de trabalho, ele sente um grande orgulho de voltar à universidade e falar um pouco sobre a sua experiência e como a universidade o ajudou, né? E isso a gente faz desenvolvendo muita empatia, tá? Eu sou um exemplo vivo de quem veio à universidade, se capacitou, saiu, voltou e hoje trabalha, né, dedicado à formação desses alunos, trazendo sempre que possível todos eles para a participação. Infelizmente, né, durante a pandemia de Covid, a gente acabou, né, tendo mais dificuldade para desenvolver algumas práticas pedagógicas que a gente imaginava, mas isso não é definitivamente um impeditivo, né? A gente pensou, né, junto com toda a equipe, né, da universidade, uma série de estratégias para tornar essas aulas mais dinâmicas. Então, a gente, considerando o conceito de agilidade, a gente usou o Kahoot, usou o Mentimeter, a gente aprendeu a usar o Jamboard, né, a gente botou o pessoal para fazer Project Model Canvas ou Business Model Canvas à distância, a gente criou estratégias de salas de apoio alternativas, a gente compartilhou ferramentas, muitas ferramentas com eles, né, para poder vencer o obstáculo colocado aí pela Covid. E, felizmente, a gente conseguiu superar e a gente consegue ter ainda, apesar muitas vezes da dificuldade da distância, muita presença com os alunos.
que é isso que eu quero efetivamente. Né? O nosso diálogo costuma ser muito bom em função dessa presença que a gente quer ter. Apesar do Covid, eu vejo que os nossos alunos eles estão satisfeitos com tudo aquilo que a gente vem fazendo. Para a gente fechar, e eu peço desculpas aí mais uma vez pela demora, né? A Vivi tinha comentado comigo que a gente tinha até às 16 horas, né? Então, acho que estamos no prazo, né? Então, só para a gente fechar, primeira questão, né? Eu acho que a gente tem que tentar fundir colaboração com criação. A gente não tem que cercear o aluno da sua criação, a gente tem que potencializar aquilo que ele está propondo. Às vezes, num primeiro olhar, é meio torto, meio isso, meio aquilo, mas com colaboração a gente consegue moldar melhores resultados. Tá? Eu acredito muito no engajamento, empatia e ética. O aluno ele percebe isso. Tá? O aluno percebe o quanto você está dedicado, o aluno percebe que você está sendo empático e o aluno percebe que você é ético. Isso faz com que haja uma troca mais verdadeira. Né? Pelo menos é isso que a gente vem trabalhando e vem sentindo de troca. Né? Um outro pilar importante para a gente fechar é a imersão, levantamento de dados, ideias, protótipo e testes. Essa, digamos assim, é a regra para a gente implantar uma metodologia ágil na educação. Imergir, levantar dados, discutir ideias, prototipar e testar. Isso já dá excelentes resultados. Então, algumas sugestões, né? Estimule os seus alunos a pensarem em projetos que mudem o status de algo que vai afligir ou está afligindo a sociedade. A resolução de problemas éticos, ambientais e de diversidade sempre são bem-vindos porque estimulam os alunos bastante a compartilhar. Invista sempre em atividades fora da caixa, né, fazendo com que a aplicação do conhecimento seja sempre prática e útil para aqueles alunos. Use o design thinking, né, fuja das provas convencionais. Né. Seja empático, tá? Por favor, senão não tem como desenvolver metodologias ágeis na educação. Mas não seja manipulável. Tem que tomar cuidado com isso também. Por melhor que seja o grupo, é possível que haja um desviante lá, querendo burlar as regras de convivência para uma boa atividade. Resista. E tenha empatia e inteligência emocional para lidar com isso. Seja sempre transparente. Tá? Se você for transparente, deixar todos os critérios à vista, onde todos podem dialogar, conversar, verificar e até questionar, é melhor. Porque assim, né, você consegue fazer com que o aluno se sinta mais à vontade e até motive ele para se esforçar mais. Deixe todos os critérios bem definidos logo no início, tá? E deixe também as suas impressões sobre como está a evolução do trabalho do aluno muito clara para ele. Esse feedback vale ouro para esse processo de aprendizagem. Às vezes você não valoriza isso enquanto professor porque, de repente, é muito óbvio, mas para o aluno isso faz muita diferença. Outro ponto, o processo de aferição do escopo e do cronograma das atividades que você passar para os alunos, ele é muito estratégico, tá? O aluno ele precisa também compreender que existem definições de tempo, de escopo, de custo, de qualidade nas suas práticas profissionais. Então, ele não pode achar que ele vai entregar um relatório para o chefe dele com 3, 4 dias de atraso, ou que ele vai entregar um relatório que não é tão bom assim, né, tá meio faltando uma informação ou outra, mas tudo bem. Não, a gente tem que ser rigoroso, né? Tem que ter um comprometimento com o processo de aprendizagem do aluno. E tem que ser honesto e muito transparente. Tá? É sempre importante que você, enquanto professor, controle o tempo e sempre valorize as melhorias que foram realizadas pelo aluno. Tá? Por favor, não fica daquele jeito assim, não, o trabalho ficou mais ou menos, está um pouco melhor. Não, valoriza o que o aluno fez. Ele não tem todo o conhecimento, talvez, que você tenha. Então, é importante que você faça essa valorização. Por último, né, dialogue e promova o engajamento sempre. Tá? Não tenha medo de mudar de opinião a partir de novas evoluções dos projetos. É natural.
que o aluno, no desenvolvimento do seu projeto, ele perceba novos olhares. E ele, muitas vezes, vai de encontro com aquilo que tinha sido pensado antes. É natural isso. Se você tiver que mudar de opinião, mude, não tem problema nenhum nisso. Tá? Isso, com certeza, vai aumentar muito a motivação e a confiança do aluno nesse processo. Queridos, para a gente terminar, eu vou aproveitar, obviamente, esse momento que eu estou aqui com vocês, né? E quero tirar um pouquinho, só um pouquinho ali da experiência de vocês, também quanto a isso tudo que a gente está falando aqui na última 1h30, né? Eu queria saber, pelo Mentimeter, que eu vou colocar lá para vocês já já, em apenas uma ou duas palavras, como você pode propiciar para os seus alunos melhores experiências de ensino. Deixa eu voltar lá para ver a nossa nuvem de ideias. Eu queria, para aqueles que ainda estão aqui, né, que quiserem participar, queria levar um pouquinho de vocês, mesmo código, tá? www.mente.com, né, o código 48710489, que vocês colaborem aí com a nossa nuvem, né, de ideias, de pensamentos, de palavras, como vocês podem propiciar aos seus alunos, aos nossos alunos, melhores experiências de ensino. Vou aguardar aqui um pouquinho as primeiras manifestações. Pessoal, acho que pelo adiantado do tempo aí, a gente acabou avançando um pouquinho. Eu já vou terminar aqui esse nosso encontro, né? Depois a gente fica aí aguardando as sugestões de vocês. Para mim vai ser ótimo, né? Acolher um pouco dessas sugestões sobre como tornar nossas aulas ainda mais dinâmicas, né? Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, né, escutando um pouquinho sobre essas experiências, de aplicação das metodologias ágeis como ferramenta para potencializar a gestão de projetos que a gente faz aqui na Universidade Veiga de Almeida, através da pedagogia, né, de projetos aliados às metodologias ágeis, em especial o Design Thinking. Tá? Muito obrigado a todos aí, né? Foi um prazer enorme para mim estar por aqui e até a próxima. Obrigado. Tem mais, professor? Valeu. Até mais, Canejo. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Canejo, grande abraço, meu amigo. Excelente Ô, apresentação. Marcão, quanto tempo, cara. Bom te ver. Bem na área de desenvolvimento de competência e habilidade. Lembrei muito de você quando a gente fez isso. Muito bom, cara. Parabéns mesmo, excelente. Valeu. Uma coisa que eu tenho trabalhado é o design sprint. É o design Muito legal. sprint. Então, tem tudo a ver com essa o Viana, né? A seis Com etapas. certeza. É isso aí. Um grande Muito abraço. legal. Parabéns. Valeu, Marcão. Obrigado aí, cara. Obrigado aí por estar presente aqui, escutando um pouquinho a gente, tá? Parabéns. Grande abraço. Gente, um grande abraço.